Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. As atividades da semana 2 envolvem muitos cálculos e não tem espaço na apostila. Então é importante que você faça as atividades no seu caderno ou então em uma folha à parte e depois coloque tudo junto de forma bem organizadinha junto da apostila do PET, tá bom? Número 1. As duas vasilhas são iguais e estão com líquido verde. Letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? A gente vai precisar aqui aplicar a ideia de fração para poder resolver essa atividade. Veja que a primeira vasilha está aí dividida com marcações em 3 partes iguais, e 2 dessas partes estão ocupadas por líquido verde. Isso pode ser representado, então, pela fração 2/3. Já a segunda vasilha está dividida em 4 partes iguais, com as marcações, e 3 dessas partes estão ocupadas pelo líquido verde. Isso pode ser representado pela fração 3/4. Para saber quanto de líquido a segunda vasilha tem a mais que a primeira, a gente precisa calcular a diferença entre as quantidades de líquido verde que há nas duas vasilhas. E esse cálculo pode ser representado por 3/4 menos 2/3. Só que 3/4 e 2/3 são frações que possuem denominadores diferentes e só dá para somar e subtrair frações que têm denominadores iguais. Lembrando que denominador é o número que aparece ali abaixo, debaixo do traço da fração, tá? Então a gente vai precisar de um processo auxiliar para que a gente possa encontrar frações equivalentes a 3/4 e a 2/3. E essas novas frações precisam ter o mesmo denominador. Esse novo denominador tem que ser múltiplo dos antigos denominadores, ou seja, ele precisa ser um número que é divisível ao mesmo tempo por 4 e por 3. Pode ser qualquer número com essa característica. E aí, se tiver alguma dúvida, você pode multiplicar esses 2 denominadores que estão aparecendo aí, porque o resultado com certeza vai ser divisível por eles. Mas vale a pena pensar um pouco, porque assim você pratica o cálculo mental, que é uma habilidade muito importante. Bom, que número é divisível por 4 e por 3 ao mesmo tempo? Existem vários números, mas o 12 é o menor deles. Você pensou no 12 ou você pensou em outro número? No meu caso, como pensei no 12, ele aqui vai ser o novo denominador das frações equivalentes. Está faltando a gente encontrar os valores dos novos numeradores, né? Aí você pode pensar, mas não é só repetir aí o 3 e o 2? De jeito nenhum, não faz isso. A gente tem que pensar um pouquinho, fazer umas continhas bem simples. Acompanhe comigo. Veja ali que na fração de baixo, o denominador 3, ele foi multiplicado por 4 para se transformar em 12. Então, para que essa fração 2/3 seja equivalente à nova fração, a gente também vai multiplicar o numerador por 4. E 2 vezes 4 é 8. Agora olha na outra fração. O 4, para chegar em 12, a gente precisa fazer uma operação de multiplicação, que é multiplicar o 4 por 3. Para manter a equivalência entre as duas frações, vamos multiplicar o numerador também por 3, e 3 vezes 3 dá 9. Então, 8/12 é equivalente a 2/3 e 9/12 é equivalente a 3/4. Então, em vez de calcular a diferença entre 3/4 e 2/3, a gente pode calcular a diferença entre 9/12 e 8/12, porque essas frações são equivalentes às anteriores. E 9/12 menos 8/12 é igual a 1/12. Veja aí que eu mantive o denominador e operei apenas com o numerador. Então, a segunda vasilha tem 1/12 a mais de líquido verde do que a primeira vasilha. Letra B. Utilize frações para descrever as quantidades de líquido em cada uma delas por números em relação à capacidade das vasilhas. Olha, eu tive que ler esse enunciado aí várias vezes
E por fim eu entendi que a ideia é utilizar frações para representar a quantidade de líquido em cada uma dessas vasilhas. As frações são representações numéricas, né? Só que a gente já fez isso lá na letra A. Então, olha só, a capacidade total da primeira vasilha é de 1 inteiro. Nós vimos lá na letra A que 2/3 da vasilha estão ocupados pelo líquido verde. E nós também vimos lá na letra A que 8/12 é equivalente a 2/3. Então, essas duas representações aí para a quantidade de líquido verde na vasilha estão corretas. E a capacidade total da vasilha 2 também é 1 inteiro, porque as duas vasilhas são iguais, né? E nós vimos lá na letra A que 3/4 dessa vasilha estão ocupados pelo líquido verde. Mas nós também vimos lá que 9/12 é equivalente a 3/4, então essas duas representações também estão corretas. Letra C. Se juntarmos o líquido das duas vasilhas, qual fração representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Bom, juntar os líquidos é somar as quantidades de líquido, não é isso? Então, vamos fazer essa operação aí, 2/3 mais 3/4. Como essas duas frações possuem denominadores diferentes, a gente vai pegar as frações equivalentes com denominadores iguais que já foram obtidas aí nos passos anteriores. Então, em vez de somar 2/3 com 3/4, nós vamos somar 8/12 com 9/12, que são as frações respectivamente equivalentes aí a 2/3 e 3/4. E o resultado dessa soma, 8/12 com 9/12, é igual a 17/12. Veja aí que essa fração, 17/12, ela representa mais do que 1 inteiro, porque a vasilha totalmente cheia seria aí representada por 12/12, né? Então, ficou uma vasilha cheia e a outra fica aí com 5/12 da sua capacidade com líquido, porque de 12/12 para 17/12 tem aí uma diferença de 5/12. Letra D. Quanto falta de líquido para que a segunda vasilha complete a sua capacidade? É bem simples. A segunda vasilha está com 3/4 da capacidade cheia de líquido verde. Então, quanto falta para chegar à capacidade total, que seria aí 1 inteiro? Falta 1/4, né? Porque 3/4 mais 1/4 é igual a 4/4, que é 1 inteiro. Porém, nós vimos que 9/12 é equivalente a 3/4. Então, olhando para a fração 9/12, nós vemos que faltam 3/12 para chegarmos a 1 inteiro, porque 9/12 mais 3/12 é igual a 12/12, que é 1 inteiro. Então, a gente pode dizer que falta 1/4 ou então que faltam 3/12 de líquido para que a segunda vasilha complete a sua capacidade. Número 2. 3 automóveis estão indo de A para B. Observe quanto do percurso cada um completou. Dá para ver nessa imagem que o carro verde completou 1/4 do percurso, o carro azul 1/2 e o carro vermelho 5/6 do percurso. Agora, determine, letra A, a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e pelo verde. Calcular a diferença é calcular uma subtração. O percurso já completado pelo automóvel azul menos o percurso já completado pelo automóvel verde, ou seja, 1/2 menos 1/4. Como essas frações possuem denominadores diferentes, nós vamos obter frações equivalentes que possuam denominadores iguais. A gente só precisa pensar em um número que seja divisível ao mesmo tempo por 2 e por 4. E serve inclusive o próprio 4, que é o menor múltiplo comum de 2 e do próprio 4. Na primeira fração, é necessário multiplicar o denominador 2 por 2, e aí a gente chega até 4. Aí a mesma coisa precisa ser feita no numerador, e 1 vezes 2 é igual a 2. E na segunda fração não vai mudar nada, porque ela já tem o denominador 4. Então, nós vamos calcular agora a subtração com as frações equivalentes. Então, vai ficar 2/4 menos 1/4. E 2/4 menos 1/4 é simples, o resultado é 1/4. Então, a diferença entre os percursos, nesse caso aí, é de 1/4. Letra B. Determina a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo verde. Novamente, nós vamos calcular uma subtração, nesse caso, 5/6 menos 1/4. Como as frações não possuem o mesmo denominador, a gente vai precisar fazer algumas continhas para encontrar
frações equivalentes a elas, mas que tenham o mesmo denominador. Esse novo denominador pode ser qualquer número divisível por 6 e por 4, que são os denominadores das frações atuais. Você consegue pensar no número? Vou te dar uma dica. Para os cálculos ficarem mais simples, o ideal é que você consiga obter o menor número possível. Mas se você não conseguir, multiplique os denominadores. Por exemplo, poderia ser 24 aí, que é 6 vezes 4. Mas pode também ser o 12, concorda? 12 é divisível por 6 e por 4 e é menor do que 24. E como a gente faz para o 6 chegar até 12? A gente multiplica 6 por 2. Para manter a equivalência, então a gente vai ter que multiplicar o 5 por 2 também. Então 5 vezes 2 dá 10. Esse cálculo aí indica para a gente que 10 dozeavos é equivalente à fração 5 sextos. Na fração de baixo, do 4 para o 12, a gente precisa multiplicar por 3. 4 vezes 3 dá 12. Para manter a equivalência entre as frações, nós vamos multiplicar o numerador também por 3. E 1 vezes 3 é igual a 3. Esse cálculo indica para a gente que 3 dozeavos é equivalente a 1/4. Então, em vez de calcular essa subtração 5 sextos menos 1/4, nós podemos fazer 10 dozeavos menos 3 dozeavos, que são as frações equivalentes. E 10 dozeavos menos 3 dozeavos é igual a 7 dozeavos. A gente manteve os denominadores e operamos apenas com os numeradores. Então, 7 dozeavos é a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo verde. Letra C. Determina a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo automóvel azul. Mais uma vez, a gente vai calcular uma subtração, 5 sextos menos 1/2. Como essas frações não têm denominadores iguais, a gente precisa de um processo auxiliar para encontrar as frações equivalentes, e aí a gente precisa pensar num número que seja divisível ao mesmo tempo por 6 e por 2. O menor deles vai ser o próprio 6. Então, o que vai acontecer? Ali na primeira fração não vai mudar nada, vai continuar 5 sextos. Mas na fração 1/2, a gente precisa pensar como que o 2 se transformou em 6. A gente precisou multiplicar por 3. Então, a gente vai ter que multiplicar o 1 por 3 também. E 1 vezes 3 é igual a 3. Então, 3 sextos é equivalente a 1/2. Portanto, em vez de fazer essa subtração, 5 sextos menos 1/2, nós podemos fazer 5 sextos menos 3 sextos. O resultado dessa subtração é 2 sextos. A resposta a essa aí poderia ficar essa mesma. Só que 2 sextos é uma fração que pode ser simplificada. Se você observar, o numerador e o denominador são pares, então eles podem ser divididos por 2. Quando a gente divide 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Portanto, 1/3 é a fração simplificada que indica a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo azul. Número 3. Examine a figura ao lado e identifique a fração correspondente, letra A, aos setores verde e vermelho juntos. Nós vamos somar as frações correspondentes aos setores verde e vermelho, ou seja, vamos fazer aí 1/4 mais 1 sexto. Como essas frações não possuem denominadores iguais, nós vamos ali achar as frações equivalentes com o mesmo denominador no nosso rascunho. Vamos pensar num número ali que seja divisível por 4 e por 6. Pode ser qualquer número, o 12 é um deles. Agora, olha só. De 4 para 12, a gente precisa multiplicar o 4 por 3. Então, vamos fazer a mesma coisa com o numerador, que é 1. 1 vezes 3 é igual a 3. 3 dozeavos, então, é equivalente a 1/4. E na fração 1 sexto, a gente precisou multiplicar o 6 por 2 para virar 12. Então, vamos fazer a mesma coisa com o numerador. Então, em vez de somar 1/4 com 1 sexto, nós podemos somar 3 dozeavos, que é equivalente a 1/4, com 2 dozeavos, que é equivalente a 1 sexto. E o resultado dessa soma é 5 dozeavos. Portanto, a fração correspondente aos setores verde e vermelho juntos é 5 dozeavos. Letra B. Indique a fração correspondente ao que o setor azul é maior do que o laranja. Para saber quanto o setor azul é maior do que o laranja, a gente precisa calcular a diferença entre as frações correspondentes a esses dois setores. Então, a gente vai fazer 1/3 menos 1/9. Como essas frações não possuem o mesmo denominador, vamos lá naquele processo de determinar frações equivalentes com o mesmo denominador. Precisamos aí de um número que seja divisível por 3 e por 9 ao mesmo tempo.
pode ser inclusive o próprio 9. Então ali na primeira fração, o que vai acontecer? O 3, para se transformar em 9, a gente precisa multiplicar por 3. A mesma coisa a gente precisa fazer com o numerador. E 1 vezes 3 dá 3. Na segunda fração, 1/9 não vai mudar nada. Então a gente vai deixar essa fração do jeito que está. Agora, em vez de fazer a subtração 1/3 menos 1/9, nós vamos fazer a subtração 3/9, que é equivalente a 1/3, menos 1/9. E o resultado dessa subtração é igual a 2/9. Portanto, a fração que corresponde ao que o setor azul é maior do que o laranja é 2/9. Letra C. Indique a fração correspondente ao que o setor vermelho é menor do que o azul. Para saber isso, a gente precisa de novo calcular uma diferença agora entre as frações correspondentes aos setores vermelho e azul. Então, vamos fazer 1/3 menos 1/6. E aí, de novo, vamos àquele processo de encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. O número 6 é um número que é divisível por 6 e por 3 ao mesmo tempo, é o menor deles, né? Agora, o que acontece ali na primeira fração? De 3 para 6, nós precisamos multiplicar por 2, então vamos ter que multiplicar o numerador também. E 1 vezes 2 dá 2. 2/6 é equivalente, então, a 1/3. Na segunda fração não vai mudar nada, vai continuar 1/6. Então, em vez de calcular essa subtração 1/3 menos 1/6, nós podemos calcular a subtração 2/6, que é equivalente a 1/3, menos 1/6. E 2/6 menos 1/6 é igual a 1/6. Então, 1/6 é a fração que indica o que o setor vermelho é menor do que o setor azul. Letra D indica a fração correspondente ao setor amarelo. O setor amarelo é esse que está aí com um ponto de interrogação. Olha só, o círculo representa o inteiro. Então, a gente pode ver qual é a fração que representa os setores azul, laranja, verde e vermelho juntos, e aí o que faltar para chegar a um inteiro vai ser a fração correspondente ao setor amarelo. Então vamos fazer aí 1/3 mais 1/9 mais 1/4 mais 1/6. Essas frações não possuem o mesmo denominador, então a gente não pode somar do jeito que está aí. Vamos fazer aquele processo auxiliar de encontrar frações equivalentes a essas, mas que tenham o mesmo denominador. Nesse caso, a gente precisa pensar num número que é divisível ao mesmo tempo por 3, por 9, por 4 e por 6. Você consegue pensar nesse número? O menor deles vai ser o 36. E aí vamos ver o que acontece com cada um desses denominadores aí das primeiras frações para que eles se transformem em 36. Ali embaixo, 1/6, a gente precisou multiplicar o 6 por 6, então vamos fazer a mesma coisa com o numerador. 6/36avos, então, é a fração equivalente. 1/4, nós precisamos multiplicar o 4 por 9, vamos multiplicar o 1 por 9 também, que vai dar 9. E ali agora na fração 1/9, a gente multiplica 9 por 4, dá 36. Vamos precisar fazer a mesma coisa com o numerador. 1 vezes 4 dá 4. E o 3, para virar 36, a gente multiplica por 12, multiplicando o numerador 1 por 12, também dá 12. Então, essas novas frações, todas com denominador 36, são equivalentes às frações anteriores. Então, em vez de somar 1/3 com 1/9, com 1/4 e 1/6, nós podemos somar 12/36avos, que é equivalente a 1/3, com 4/36avos, que é equivalente a 1/9, com 9/36avos, que é equivalente a 1/4, com 6/36avos, que é equivalente a 1/6. Vamos somar? 12 mais 4 dá 16, 16 mais 9 dá 25, 25 mais 6 dá 31. Então, 31/36avos é a fração correspondente a todos os setores juntos, menos o amarelo. Então, a fração correspondente ao setor amarelo vai ser 5/36avos. 5/36avos é o tanto que falta para 31/36avos chegar a 36/36avos, ou então um inteiro. Número 4, pratique um pouco a adição e subtração de frações. Letra A, 4/7 mais 2/7. Vai ser bem tranquilo porque, nesse caso, as duas frações possuem o mesmo denominador. Então, a gente vai manter esses denominadores aí iguais a 7 e vamos operar com os numeradores. 4/7 mais 2/7 é igual a 6/7. Esse aí, então, é o resultado da soma, está prontinho.
Muito mais tranquilo quando as frações já têm o mesmo denominador, né? Letra B, 8/5 menos 3/5. Também simples porque as frações também têm denominadores iguais. E 8/5 menos 3/5 é igual a 5/5. E 5/5 é uma fração aparente, que é exatamente igual a 1 inteiro. Então, 1 inteiro é o resultado dessa subtração. Letra C, 3/10 mais 1/4. Agora as frações possuem denominadores diferentes, né? Então nós vamos precisar encontrar as frações equivalentes com o mesmo denominador. Vamos pensar num número que seja divisível ao mesmo tempo por 10 e por 4. O menor deles é o 20. Aí vamos ver o que precisou acontecer aí com os denominadores para se transformarem em 20. O 10 a gente multiplicou por 2, e aí precisamos então multiplicar o numerador por 2 também. 3 vezes 2 dá 6. O 4 a gente multiplica por 5, aí ele se transforma em 20, e o 1 a gente também vai ter que multiplicar por 5, o resultado dá 5. Então, em vez de somar 3/10 com 1/4, nós vamos somar 6/20, que é equivalente a 3/10, com 5/20, que é equivalente a 1/4. E o resultado dessa soma é igual a 11/20. Então, 3/10 mais 1/4, no final das contas, é igual a 11/20. Letra D, 4/5 menos 2/3. A gente tem uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, aquele processo que você já deve estar bem acostumado a ele nesse momento. Para a gente achar frações equivalentes a 4/5 e 2/3 com o mesmo denominador, a gente precisa encontrar primeiro um denominador que seja divisível ao mesmo tempo por 5 e por 3. Se a gente, inclusive, multiplica 5 por 3, a gente já acha esse número, que é o 15. Agora, veja o que acontece. O 5, para virar 15, a gente multiplica por 3, e o 4, então, também a gente multiplica por 3, assim a gente mantém a equivalência das frações. 4 vezes 3 dá 12. Na segunda fração, 3 vezes 5 dá 15, vamos multiplicar também o 2 por 5, e aí dá 10/15. Então, em vez de calcular a subtração 4/5 menos 2/3, a gente vai calcular a subtração 12/15, que é equivalente a 4/5, menos 10/15, que é equivalente a 2/3. E o resultado dessa subtração é 2/15. Portanto, 4/5 menos 2/3, no fim das contas, é igual a 2/15. Número 5. 3 amigos compraram um chocolate e o dividiram da seguinte forma. André comeu 1/3, Pedro comeu 1/6 e Marina comeu 1/4. É correto afirmar que, e aí aparecem as opções de A até D. Essas aqui são as informações que a gente tem. São as frações que representam as quantidades que cada um dos amigos comeu. Para ficar mais fácil da gente realizar as operações, vamos aí obter frações equivalentes a essas que foram apresentadas, mas nós queremos frações equivalentes que tenham denominadores iguais. Vamos pensar então em um número que seja divisível ao mesmo tempo por 3, por 6 e por 4. O menor desses números é o 12. Agora vamos ver aí o que acontece com esses denominadores das primeiras frações para que eles se transformem em 12, né? O 4 a gente precisa multiplicar por 3, então multiplicando ali o numerador por 3 também, a gente tem 3/12, que é equivalente a 1/4. O 6, para se transformar em 12, a gente multiplica por 2, 6 vezes 2 dá 12, fazendo a multiplicação do numerador 1 por 2, nós vamos encontrar 2. 1/3. O 3, para se transformar em 12, a gente multiplica por 4. Vamos fazer a mesma operação ali no numerador. E 1 vezes 4 é igual a 4. Portanto, em vez de falar 1/3, 1/6 e 1/4, nós vamos falar em 4/12, 2/12 e 3/12, porque essas novas frações são equivalentes às anteriores. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. André comeu mais do que Pedro e Marina juntos. Somando as frações que representam as quantidades que Pedro e Marina comeram, nós encontramos 5/12. E 5/12 é maior que 4/12, que é a fração que representa a quantidade que André comeu. Então a resposta não pode ser a letra A. Alternativa B. André, Pedro e Marina comeram todo o chocolate. Veja aí, somando as frações que representam o que cada um comeu, o total dá 9/12. Então, ainda sobrou chocolate, eles não comeram o chocolate inteiro. Então, não pode ser a letra B a resposta certa. Alternativa C. Marina comeu metade do que André e Pedro comeram juntos.
Esse novo cálculo que eu mostro agora, ele indica que André e Pedro comeram juntos 6/12 do chocolate. E Marina comeu 3/12, então a letra C deve ser a correta. Mas vamos ver a alternativa D. Marina foi quem comeu o menor pedaço de chocolate. Na verdade, olhando para as frações, nós vamos ver que quem comeu o menor pedaço foi o Pedro. Então, realmente, a resposta correta é a letra C. Marina comeu metade do que André e Pedro comeram juntos. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!